Se você quer entender um pouco sobre o que significa a palavra cotidiano, leia Deu-se, leia o livro deste meu querido amigo e leia para entender o que significa guardar na memória as boas lembranças de amigos, de fatos, da sua própria trajetória. Assim sendo, me sinto profundamente orgulhoso de ter tido uma pequena participação no livro desse meu queridíssimo amigo e um mestre da comunicação, sem dúvida alguma. Parabéns, Delcy, e boa sorte. Olá, tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez aqui para bater um papo com vocês aqui e primeiramente queria agradecer ao Maestro João Carlos Martins por essa abertura aqui, tá? O maestro que é um querido amigo aqui, a gente se conheceu em 2004 aqui e eu fico muito feliz com isso porque ele sempre está prestigiando a gente aqui, principalmente o carinho que ele tem pela Laura e pela Luísa também aqui, tá? Maestro, mais uma vez obrigado aqui, um beijo na Carmen e a gente vai continuando se encontrando por aí, tá? Mas como o maestro falou, né, hoje eu vim aqui para falar sobre o meu livro, né, Nunca é Tarde para Começar, contar um pouco da história, um livro que eu comecei a escrever lá em 1985, na época eu trabalhava no Unibanco, lá na Raposo Tavares, de madrugada, e eu comecei a rascunhar um livro que conta a história de 4 amigos de infância. E esse livro ficou parado há 35 anos, né? E eu sempre tive esse livro, a história na minha cabeça. Só que agora na pandemia, que quando começou a pandemia, um dia eu estava lá vendo meus documentos, aí minha filha Luísa pegou o que estava escrito à mão, tá? Eu escrevi à mão com a caneta quilométrica lá, ela começou a ler e falou, pai, acaba esse livro, né? Você está aqui em casa. Aí eu falei, bom, vou fazer isso. E é o que aconteceu. No finalzinho de abril eu comecei a escrever o livro, em 2 meses eu finalizei essa minha história, tá? Passei mais tempo na parte de produção, de arrumar uma capa, de escolher capa, diagramação, revisão, e aí em dezembro o livro ficou pronto, tá? Então, eu estou satisfeito com o que eu fiz, eu gostei muito dessa história, é uma história, como eu disse, que eu tinha na minha cabeça desde 85, que fala sobre amizade, sobre amigos e sobre amor, tá? E aí o livro eu fiz, desde o começo, a minha intenção desse livro era presentear os meus amigos e minha família, era essa a intenção. Só que aí eu comecei a presentear as pessoas e as pessoas começaram a me ligar, começaram a mandar mensagens e aí falaram, por que você não fala sobre essa história dos seus livros? E aí é o que eu estou fazendo hoje aqui, tá? Hoje eu vim para cá com esse objetivo de fazer um bate-papo com vocês aqui. Algumas pessoas mandaram vídeos para mim, então a gente vai assistir esses vídeos e eu comento algumas curiosidades, tá bom? É isso aí, vamos ver aí. Parece que já tem um vídeo de alguém aí. Vamos ver de quem que é esse vídeo aqui? Querido Delso, para mim uma honra e um privilégio estar aqui falando com você no seu canal, essa nova iniciativa que eu tenho certeza vai fazer muito sucesso, porque as pessoas se identificam muito com as suas histórias, né? Eu inclusive estou aqui com o teu livro, Nunca é Tarde para Começar, e relendo o teu livro, porque ele é muito gostoso, eu digo que é quase uma terapia, eu lembro de algumas histórias muito interessantes, lembro das características do teu livro, você mostra que é um grande roteirista mesmo, embora o livro tenha um conteúdo que seja ficção, você traz para nós lembranças muito agradáveis, afetivas e valores como família, o amor, o perdão, a reconciliação, né? Coisas realmente agradáveis. Tem até roteiro de viagem, né? Pela Europa, uma parte pelo país, nosso país, mas algumas pessoas mencionam aí o Pedro Fonseca, e eu queria que você me dissesse se você guardou na sua caixa de memória alguma história relacionada ao colégio, à Escola Estadual do Primeiro Grau, o professor Pedro Fonseca, o nosso querido Pedrão. Tem alguma coisa aí para você falar para nós daquela época, envolvendo você, o Delso, ou Rubão, Fátima, Leda, alguns daqueles amigos lá da Rua 9. Pois é, Didio, posso te chamar assim, né? Eu não te conheço, né? Eu acabei te conhecendo numa mensagem que você mandou via Facebook, um texto maravilhoso, então eu queria te agradecer por isso.
e no texto você fala que o livro despertou as suas lembranças do passado. Você diz que estudou no Fonseca, você deve ser 2 anos mais velho do que eu, né, porque você é de turmas anteriores, então a gente acabou não se conhecendo, mas depois se liguei, a gente bateu um papo, e eu fiquei feliz porque a ideia era essa, a ideia do livro é realmente resgatar o nosso passado, a gente lembrar nossas infâncias, a gente lembrar o que a gente fez no colégio, e essa sua pergunta que você fala sobre o Pedro Fonseca, Didio, o Fonseca tem tudo a ver. Eu lembro do Fonseca porque foi lá que eu conheci os meus amigos, tanto os amigos da Rua 9, que frequentavam o Pedro Fonseca, onde eu estudei do meu primário até a 8ª série, até 1978, e ali a minha infância eu passei ali, jogando futebol. Aliás, na aula de educação física não existia futebol, não sei até hoje, eu nunca entendi por que a gente na educação física jogava handball, né? Mas eu falo do futebol porque de vez em quando o professor fazia uma partida de futebol lá, era onde eu me dava bem ali, né? Então ali eu tinha meus amigos e o Fonseca, ele me trouxe aquilo que eu tenho até hoje, que é o respeito pelas pessoas. Eu lembro, tá? Minha filha que está dirigindo essa live aqui, ela deve estar ouvindo isso hoje não acontece essas coisas. Mas na época no Fonseca, a gente entrava na escola e fazia uma fila e a gente cantava o hino nacional, tá? Com respeito, a gente usava um uniforme, a gente usava um avental branco. E eu lembro muito bem, quando a gente estava na sala de aula, a diretora entrava na sala de aula, todos nós levantávamos. E isso para mim fez parte da minha vida, essa educação, esse respeito pelos mais velhos, tá? E os amigos todos que eu tive lá. E a parte mais importante, Didio, do Pedro Fonseca, essa minha história com a Vera, a personagem principal é uma paixão que eu tive lá no Pedro Fonseca, eu tinha 16 para 17 anos, né, na 8ª série, eu me apaixonei por uma menina de classe, da minha turma, que fez a 8ª série junto comigo, tá? E que frequentava a Rua 9. Então foi dessa paixão que surgiu a personagem Vera, que aí eu comecei a escrever meu livro e comecei a falar sobre esses 4 amigos. Então é mais ou menos isso. Então Fonseca tem uma boa lembrança para mim. Eu durante muitos anos, hoje eu moro no Taboão da Serra, durante muitos anos eu ia votar no Pedro Fonseca. Então por que eu ia para lá? Porque eu não devia os amigos. Tá? Hoje faz eu acho que umas 3 ou 4 eleições que eu voto no Taboão da Serra, mas vira e mexe quando é possível, eu vou levar minha irmã que ainda vota lá no Fonseca e eu revejo os amigos. Tá? E em relação à família, quando você fala da Leda, que é da minha irmã, do pessoal lá da Rua 9, foi minha família. A Rua 9 foi a família que eu tive, os amigos todos que eu tive lá. Então acho que é uma boa lembrança e vai estar sempre no meu coração daqui da Rua 9. Tá bom? Um beijo, Didio. Espero qualquer hora a gente se encontrar nas suas lives ou pessoalmente também por aí, que eu sei que você anda fazendo algumas lives aí com a sua vida, falando da religião, tudo isso, tá bom? Um abraço. Ô, meu amigo Delci, aqui é o Flávio Prado, bom falar com você, parabéns, o livro ficou muito bacana, né? E eu fiquei honrado de receber um exemplar como seu amigo e tal. Mas faltou uma coisinha que eu gostaria que você falasse um pouco. Você sempre foi um professor extremamente carismático, né? Você sempre foi muito querido pelos alunos, pelas alunas. Como é que era isso? Conta pra gente, como é que era seu relacionamento fora da sala de aula, com alunos, com alunas e tal? Como é que funcionava isso pra gente saber direitinho? Porque não é só aula, né? Tem um lado carismático, tem um lado carinhoso e tal. Conta um pouquinho pra gente como é que era isso. Valeu, meu amigo, parabéns pelo livro. Flávio Prado, é lógico que você ia fazer essa brincadeira e ia me sacanear, né? Você é um amigo querido, como eu pedi e você gentilmente escreveu na 4ª capa, e lá você fala assim, quando nós éramos iniciantes na profissão de professores ali, eu estava começando naquela época na FIAN ali, a dar aula, né? E eu era seu assistente naquele período, e eu aprendi muito com você. Então tudo que diz respeito à reportagem, eu aprendi com você. Afinal de contas, você é bem mais velho do que eu, né? Muito mais velho do que eu, porque eu já te via na Rádio Jovem Pan, lá você sempre foi um repórter de campo. Depois eu assistia você naquele programa que era de esportes, Maré de Mu, foi um programa muito famoso, que era o Clube dos Esportistas, com o Silvio Luiz, com todos os seus amigos ali. Então eu era pequenininho, tá? Era molequinho, né? E aí depois encontro com você e venho trabalhar com você. Então, muito feliz. Então, de novo, aprendi muito com você. Um período depois você foi diretor da Unisa, me convidou para dar aula na Unisa, eu fui para lá também, dei aula durante 3 anos, onde eu consegui bastantes amigos lá.
Mas essa sua provocação, que é uma provocação do relacionamento professor e aluna, também aprendi com você. Afinal de contas, você era o professor. Eu via a forma como você se comportava em sala de aula com as alunas, dando aquelas aulas para as alunas, e eu aprendi. E Flávio, eu aprendi tanto sobre dar aula para as alunas, que em 2000 eu conheci a minha mulher Laura, que era minha aluna, e aí em 2000 a gente começou a namorar, em 2002 a gente ficou noivo, em 2004 casamos, e em 2006 nasceu nossa filha. Então, Flávio, eu aprendi muito bem a ser um profissional de televisão, a tudo sobre a reportagem e também como dar aula, principalmente para as nossas alunas da FIAM e da Unisa. Um abraço, meu amigo. A gente se encontra por aí. A gente se via no Bassi, né? No Bassi, ali no Gigeto, a gente almoçava lá com os nossos amigos. Estou sentindo falta, mas estamos na pandemia, temos que esperar mais uns dias aí para a gente voltar a se encontrar nesses almoços, onde a gente colocava a conversa em dia. Fica aí, um abraço. Acabei de ler o livro. Enfim, Teresa Bove, conheço o Delcy desde 89. Sempre fui muito apaixonada pelo que ele falava, pelas aulas dele, pelo que ele passava pra gente. Gostava muito de ter aula com ele e tive o prazer de receber esse livro, se vocês sabem, e devorei. Lógico, devorei o livro. São 255 páginas, as últimas, com muito depoimento dos amigos dele da Rua Nova. É muito gostoso saber que existiam ruas como essa antigamente. A gente sente que existia realmente aquele hábito de viver junto, conviver junto, festa junina, festas. Eu me identifiquei em muitas coisas. Eu realmente colecionei as tampinhas da Coca-Cola. Eu tinha coisas que a gente vivia junto, jogava futebol. Mas eu não posso deixar de estar aqui e falar da Márcia. Márcia, sou muito solidária. Gosto muito de você. Acho que você foi batalhadora. Eu acho que você conseguiu que ele chegasse no ponto que ele estava até hoje, porque ele teve seu apoio o tempo inteiro, desde o café da manhã. E chega essa Vera, do nada, depois de 18 anos, que tem um filho dele e ela leva o prêmio. Carlos, não gostei. Solidária Márcia, hashtag fica Márcia, fora Vera. Brincadeira. Depois da pergunta do Flávio Prado, lá vem você, Teresa. Teresa foi minha aluna na turma de 93, ela se formou em 93 na FIAM, e na época o professor com quem eu trabalhava era o Randall Juliano, e depois que a Teresa se formou, ela foi morar nos Estados Unidos, foi para San Diego, e nesse período nós ficamos aí muitos anos trocando cartas mesmo, a gente escrevia cartas assim. Ela dava notícia de lá, de San Diego, e eu escrevia o que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, várias cartas. E agora, recentemente, quando a gente se encontrou, depois ela voltou para o Brasil, tá de volta aqui no Brasil, a gente se encontrou, fui entregar meu livro para ela, e a gente trocou as nossas cartas, as cartas que eu mandava para ela e as que ela mandava para mim, né? E tem uma coisa engraçada, né? Que ela, das cartas que a gente escrevia, pegava todas essas informações, e era um negócio muito legal, porque ninguém mais escreve cartas, né? E, Teresa, a Vera e o Carlos, um foi feito para o outro. A Vera é a paixão do Carlos e o Carlos é a paixão da Vera, entendeu? E a Márcia, quando eu escrevi essa personagem, a Márcia, eu desde o momento quis retratar a amizade, o relacionamento que existe entre homens e mulheres. Vocês, principalmente, não acreditam muito nisso, que existe relacionamento. Eu não, eu tive grandes amigas, que eu nunca tive nada com elas, que foram amigas, né? Como a Eliana, que é aquela minha amiga do portão, que eu retrato no livro, como a Flávia Valentini, que é uma amiga que eu conheci com 13 anos de idade, até hoje a gente tem amizades. A Cristiane Lopes, que foi amiga de faculdade, fizemos curso de jornalismo juntos, e depois andamos por aí bastante com as outras. A Marta Vieira, também, que é outra garota que foi minha amiga. Então, eu sempre tive bons relacionamentos com mulheres. Então, eu fico contente, eu sou apaixonado pela Márcia, eu sou encantado pela Márcia. Acho que a Márcia acabou roubando a cena no livro, né? Então, eu gosto muito da Márcia.
E voltando, falando do nosso relacionamento aqui, né, da nossa amizade aqui, a Luísa, quando leu, a minha filha acabou lendo as cartas, aí um dia ela falou, nossa pai, como vocês falavam, né, como vocês escreviam? E aí ela fez uma pergunta para mim, Tereza, ela falou assim, pai, isso era namoro ou amizade? Tereza, eu não soube responder para ela, mas com certeza você está representada pela Márcia aí, tá bom? Um beijo, minha amiga, a gente se encontra qualquer hora, hein, San Diego, Pamplona, Augusta, qualquer lugar a gente se encontra para passear, tá bom? Um beijo. Tem mais vídeo de alguém aí? Vamos ver? Tem mais alguma coisa? Pois é, estou aqui lendo o livro do meu amigo Delcy e queria saber sobre esse personagem, o Carlos, que joga futebol, e essa é a minha praia, o futebol, o esporte. Então, para acrescentar e concluir, Delcy, o Carlos é bom de bola? Fala, meu amigo Márcio Bernardes. Márcio Bernardes, né, você foi meu professor na FIAN, né? De aula de rádio na FIAN, quando eu fiz o meu curso de jornalismo. E engraçado que hoje eu estou aqui colocando a carinha no vídeo e eu sempre quis trabalhar por trás ali, sempre atrás da câmera, né? Aí por trás nunca quis. Né? E eu lembro que numa das suas aulas, eu tive que apresentar o telejornal da FIAN. A gente fazia um telejornal ao vivo, um programa de rádio ao vivo, que transmitia para a faculdade. E eu lembro que naquele dia eu fui para lá com uma companheira que estava dividindo comigo a bancada. Eu saí de lá mal, saí lá transpirando assim, ó. E eu nunca quis trabalhar com rádio. Apesar que eu fui para Barcelona, que te encontrei em Barcelona, a gente acabou trabalhando junto em Barcelona, lá no IBC, nas Olimpíadas de 92. E eu fui com a Rádio Bandeirantes, eu trabalhei na produção da Rádio Bandeirantes, né? E então aí eu conheci um pouquinho do rádio, mas a minha paixão sempre foi televisão, tanto é que eu fiquei 25 anos na FIAN dando aula de telejornalismo. E a gente sempre continuou a nossa amizade, né? Depois eu passei a ser professor, aí a gente se via com frequência, estava sempre tomando café com o nosso amigo Ronei, nosso saudoso amigo Ronei, e a gente estava sempre se vendo por ali. E hoje também, então aí falando quase diariamente a gente se fala aqui, né? E em relação à sua pergunta, Márcio, sim, eu não poderia deixar de falar sobre futebol do meu livro. Afinal de contas, eu passei minha vida inteira, minha grande paixão foi jogar futebol. Meu sonho era sempre trabalhar com televisão, mas a minha paixão era futebol. E o personagem Carlos, eu tinha que falar que ele era um bom jogador de futebol, sem dúvida nenhuma, um meia esquerda bom, né? E é uma homenagem aos amigos com quem eu joguei futebol, tá? Eu ali tenho um momento no livro que eu falo do pai da Márcia, né? Que o Carlos conheceu o pai da Márcia num torneio em Jundiaí. Eu ali estou fazendo uma homenagem ao amigo Reinaldo Duque, que é o meu parceiro, que a gente jogou durante muito tempo juntos em Jundiaí, né? E também do pessoal do Brasilzinho, lá da Rua 9, onde eu joguei futebol de campo. Às vezes minha filha fica me perguntando, pô, pai, você tem um GPS na cabeça? Não, filha, eu não tenho GPS na cabeça. Mas nesse período eu andei São Paulo inteiro, jogando em todas as várzeas por aí. E fui um bom jogador de futebol. Em algum momento eu acho que eu fui melhor jogador de futebol do que profissional do que eu sou hoje. Então, meu amigo Márcio Bernardes, se você tivesse visto o Carlos e o Delcy jogar futebol, com certeza você fala, eles são bam. Um abraço, meu amigo. A gente se vê por aí, daqui a pouco aí. Vamos ver mais uma historinha de alguém, uma outra pergunta de alguém por aí, tá bom? Vamos ver se tem aí? Oi, amigo! Que saudade de você. Bom, primeiramente eu queria agradecer de ter recebido das suas mãos a sua obra, o seu livro, e também te parabenizar por essa história incrível, onde você retrata com tanta sensibilidade essas relações de amizade que a vida nos proporciona. Parabéns, viu? Mas você sabe que ficou uma dúvida? A personagem Luísa Rodrigues, ela é a sua Luísa? Você se inspirou na sua Luísa? Conta aí pra mim que eu tô curiosa, viu? Beijão, querido. Espero revê-lo em breve. Cris, minha amiga Cris. Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente antigamente, nós fizemos faculdade junto, fizemos o 3º e o 4º ano de jornalismo na FIAN. E é assim que nós estamos fazendo o último ano da FIAN, eu te convidei para trabalhar comigo no jornal Monday News, que era um jornal que a gente tinha ali na Oscar Freire, junto com o Marinho Guzman.
e a gente nós fizemos lá várias edições lá, e a gente andava pelo São Paulo inteiro aqui na minha Saveiro fazendo as matérias, né? E depois a gente ia de madrugada lá para o Glicério para poder fechar o jornal. Naquela época tinha que fazer, pestar, aquelas coisas todas. Mas foi uma experiência maravilhosa, a gente fez entrevistas que até hoje, com pessoas apaixonantes, né? Eu fui fazer uma entrevista com o Lima Duarte, que saiu lá apaixonado, com o Chico Anísio, o Carlos Alberto Nóbrega, e você sempre junto. Tem uma passagem nossa que a gente foi entrevistar o Silvio Santos, ele não deu entrevista pra gente, depois ele contou o motivo que ele não deu entrevista pra gente, mas essa história eu conto outro dia para vocês, tá? Então, você foi uma amiga num período muito legal na faculdade. E depois o Edu, que era seu namorado na época, casou. Você casou, hoje você tem 2 filhas maravilhosas, a Luana e a Thaís, e a gente está sempre aí trocando, pelo menos nas mensagens aí, nas redes sociais, a gente tem se falado, né? Aí quando você faz essa pergunta da Luísa, você é mãe, você tem 2 filhas, né? E como eu disse, eu retomei a escrever meu livro agora na pandemia, em março, abril, né? E a Luísa leu algumas coisas e começou a escrever. Então, na minha história de 85, existia um personagem, um filho ou uma filha. E quando eu comecei a escrever, não tinha como. O envolvimento emocional, minha filha estava ali junto comigo, lendo, dando palpite, cheia de informações ali do livro. Então, eu tinha que fazer uma homenagem para ela. Então, sem dúvida nenhuma, a Luísa Rodrigues é a Luísa Lima com S e acento, sem tirar uma vírgula ali, ó, tá? Então, a fala da Luísa, o jeito dela falar, da Luísa Rodrigues, é minha filha inteira. E eu tinha que fazer uma homenagem para ela, afinal de contas, minha filha está aqui, né? Faz parte, quer trabalhar com cinema, quer trabalhar com televisão, está sonhando, quer um dia morar fora do Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para se aventurar dentro dessa área de comunicação. Então, respondendo para você, sem dúvida nenhuma, a Luísa Rodrigues é a Luísa Lima. Um beijo, minha amiga, tá? A gente vai se encontrando por aí, falando, menos de política, tá? A gente fala sobre qualquer outra coisa, tá bom? Um beijo para você, até mais! Olá, querido amigo Delci, parabéns pela sua conquista. Eu e os meus irmãos nos sentimos muito honrados e felizes com a homenagem que você fez ao nosso pai no seu livro Nunca é Tarde para Começar. Como você bem disse, ele era um exímio contador de histórias. Então, compartilhe com a gente uma passagem marcante que você teve com este libanês de alma brasileira. Um beijo no seu coração. Ser feliz sempre. Fernanda Gazali. Falar do seu pai é complicado. Eu faço essa homenagem no livro, né? Como eu falei assim, meu livro inteiro eu venho fazendo homenagem a algumas pessoas e eu não cito nomes. E algumas pessoas eu dou nome, né? E o seu pai é um deles. Eu conheci seu pai em 1979, foi o meu primeiro emprego registrado, foi na GG. E desde aquele momento seu pai sempre me tratou com muito carinho lá da GG, porque eu era office boy e eu ia para a casa do seu pai, que na época vocês moravam ali ele morava ali na Rua do Jockey ali, né? E eu ia lá pegar assinatura de cheques para ele lá, e ele sempre me tratou com muito carinho, né? E o seu pai era um contador de história, ele gostava de contar história, ele gostava de ajudar as pessoas. Aí um período depois eu saí lá da GG, fui trabalhar no restaurante no Oliban, fiquei muito próximo, lá eu conheci sua irmã, a Ione, trabalhei um período com a Ione lá no restaurante que era o L'Auberge antigamente, né? E o seu pai fazia questão de me chamar e conversar com ele. Ele era muito amigo do presidente Figueiredo, e todas as tardes o Figueiredo ligava e eu com 15 anos de idade atendia o telefone e o presidente falava assim, garoto, chama o seu Jorge. Aí eu passava para o seu Jorge. Então eu falo que eu falei durante muito tempo com o presidente Figueiredo, né? Saí do L'Auberge e fui me aventurar no mundo do futebol e perdi o contato do seu pai. Aí um dia eu estava lendo uma notícia no jornal e vi que ele tinha sofrido um atentado, um assalto. E aí eu fui no escritório, ali na João Cachoeira, e cheguei lá, a Marina me recepcionou, e eu falei, eu queria falar com o seu Jorge. O seu Jorge me viu, olhou para mim e falou assim, mas eu não lembro de você. Aí eu falei assim, eu sou aquele garoto que trabalhava, sair para jogar bola. Ele falou, tá bom, você que fez publicidade, né? Aí eu falei, isso mesmo. Aí ele falou assim, então, ele estava com um folder na mão, era um cartaz da Manteiga Starlight. Aí ele pegou o cartaz, me deu, já que você é publicitário, faz isso para mim. Bom, a partir daquele dia eu voltei a ter contato com seu pai e comecei a cuidar da manteiga, do pistache, das balas Halters, que era eu que fazia
a divulgação disto. E aí um dia ele me chama na casa dele e fala assim, olha, estou querendo retornar o restaurante Aulibã aqui mesmo para João Cachoeira. E eu quero que você faça toda a campanha publicitária, campanha de divulgação, folheteria, cardápio. Você aceita? Bom, e assim foi feito. Durante um ano, quase todos os dias, eu ia para a casa do seu pai, a Marina me ligava e eu ia para lá. Então, quando você pede para contar uma história do seu pai, tem várias histórias dele. Mas uma delas, a Marina me liga e fala assim, meu pai quer falar com você, o seu Jorge quer falar com você. Aí eu fui lá para a casa dele. Chego lá, entrei no escritório dele, ele falou assim, tá vendo aquela caixa ali? Abre a caixa e pega o que você quiser. Eu fui lá, era uma caixa, parecendo um baú, estava escrito Silvio Santos em cima. Aí eu abri a caixa com um monte de coisas, era período de Natal. Eu peguei uma agenda e falei assim, mas está Silvio Santos? Aí ele falou, recebi do Silvio Santos agora, como coisa, presente de Natal. Mas o senhor conhece o Silvio Santos? Aí ele falou assim, o seu pai conhecia todo mundo, né? Aí ele falou assim, senta aí. Aí ele me contou como que ele ajudou o Silvio Santos a montar o SBT, depois me contou como ele conheceu o Amador Aguiar, que eu conto no livro, né, que eu falo que o Carlos está jantando com a sua mãe, com a Dona Yamina, né, que tem uma saudade dela também, e eu conto essa história. O presidente de um banco famoso é o Amador Aguiar, e ele me contou dessa amizade que ele tinha com o Amador Aguiar, que o Amador Aguiar quase toda semana jantava na casa dele, onde eu estava jantando com ele nesse dia. E aí contou também como é que ele conheceu o Lázaro Brandão, que durante muitos anos foi presidente do Bradesco, e eu acabei conhecendo através do seu Jorge, uma pessoa encantadora. Então, seu pai, sabe, eu sempre disse que eu adoraria fazer a biografia do seu pai, que tinha muita história para contar. E Fernanda, duas curiosidades aqui, ó. A Vera Inês Rodrigues, que é a personagem do livro, é o mesmo nome da secretária do seu pai lá da GG. E Antônio Cair é o nome do contador lá da GG, que foi o meu primeiro chefe, em 1975, 76, tá? O Antônio Cair, que é o nome, que é o sobrenome do Carlos Cair, que é o personagem. Então, dois personagens que estão no livro, a Vera Inês e o Carlos Cair, é uma homenagem aos funcionários, aos meus primeiros patrões, que na época chamava patrões, quando eu trabalhei de office boy lá, tá? E a última cena que eu tive com seu pai, no Réveillon de 2004 para 2005, né, a Laura, minha mulher, a gente estava namorando, né, e ela pediu para passar o Réveillon na Paulista. E nós fomos para a Paulista, passamos o Réveillon na Paulista, e quando a gente saiu de lá da Paulista, nós passamos no Hospital São Luís, aqui no Morumbi, ali, né, no Morumbi, e era por volta de 1h da manhã, fomos para o quarto, seu pai estava internado lá, e nós ficamos lá meia hora conversando com ele, e eu vi a felicidade dele ter me visto lá, a gente conversou, bateu um papo, e eu saí de lá, e foi a última vez que eu encontrei o seu pai, foi a última vez que eu falei com o seu pai, tá? Então, Fernanda, seu pai tinha muitas histórias, e de novo, adoraria ter feito a biografia dele, tá? Então, Fê, a gente tem se visto por aí, a gente tem se encontrado por aí, outro dia encontrei o Jorginho, no restaurante Arábia, a gente estava almoçando, ele apareceu por lá, muito atencioso. Então eu queria mandar um beijo para o Jorginho, para a Ione, para você, e dizer que também sinto saudade enorme da sua mãe, a Dona Yamina, que me ensinou a comer a comida libanesa. Foi através dela que eu aprendi a comer a comida libanesa, tá bom? Um beijo, Fernanda. A gente se encontra por aí, qualquer hora aí a gente vai vendo por aí, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau. Olá, sou Luiz Eduardo Gasparetto, professor e consultor, amigo do Delcy. Delcy que eu chamo de Boninho porque ele é que faz a direção dos meus vídeos no YouTube. Eu acho que se revelou aqui um escritor. Realmente uma leitura muito agradável, muito tranquila. Gostei bastante de ler esse livro. Então, a minha pergunta não é exatamente sobre esse livro. A minha pergunta é sobre o próximo. O que aconteceu com esses personagens 30 anos depois? Como é que eles estão? Então a minha sugestão, Delcy, lance o volume 2, tá ok? Era isso então. Um abraço para você. Meu amigo Gasparetto, olha, Gasparetto, você sabe que quando eu estava escrevendo o meu livro, né, você foi uma das pessoas que eu mandei o livro sem estar pronto, né? Mandei, primeiro porque a gente se conheceu lá na Forte TV e você tem vários livros publicados, né? E você sempre me tratou com muito carinho, então eu fiz questão de mandar para você.
Depois a gente se falou por telefone, você fez os comentários, o que eu devia mudar, o que eu devia mexer. Então foi aquele preparador de texto logo lá no início, lá, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho que você sempre teve comigo. E Gasparetto, sabe, minha vida inteira, minha infância inteira, eu nunca tive apelido. Ninguém nunca me chamou de apelido, né? Ninguém nunca deu apelido para mim, né? Mas, de repente, em algum momento, ou em vários momentos, quando eu jogava futebol, né? Hoje eu já não jogo mais, né? Me chamavam de Falcão. E aí vem você me chamando de Boninho. Toda vez que você me liga, eu ligo para você. Você fala, oi, Boninho. Quando eu estou gravando, você fala o Boninho. O que mais que eu preciso de apelido? São 2 profissionais aí. O Falcão, que foi o rei de Roma no futebol, a classe que ele tinha jogando futebol, né? Como volante, só que eu sempre fui um meia esquerda. E o Boninho, né? O todo-poderoso da Rede Globo, aí, filho do Boni, né? Que é um cara super talentoso. Então, eu fico contente por você me chamar de Boninho aqui, tá? Gasparetto, a aventura que eu me propus a fazer de escrever um livro, eu gostei do resultado. Eu achei, foi uma experiência muito legal poder escrever, contar a sua história, tá? E eu li meu livro umas 10, 15 vezes, porque lógico, você lê, manda para revisão, volta, lê de novo, faz isso. E cada vez que eu leio, eu tenho vontade de continuar escrevendo. Então essa pergunta, para onde foram os personagens, eu ainda não sei para onde foram os personagens, né? Mas estão todos bem, são todos personagens fortes, personagens profissionais, cada um tem o seu talento, cada um já tem o seu prestígio, né? Então, mas está aqui na minha cabeça, está aqui, digamos assim, no meu radar aqui, de continuar. Não sei se vai ser uma continuação, né? Mas eu gostaria, assim, de fazer alguma coisa. E essa live é isso, né? Para bater um papo com vocês, para contar algumas curiosidades, né? Como eu disse, a experiência de escrever, né? A Vera é a grande paixão do Carlos, só que a Márcia acabou roubando a cena no livro, pelo menos assim que eu enxergo. Então, eu acho que eu posso fazer um livro falando mais da Roberta, falando do Lopes, falando mais da Márcia, e a gente contando uma historiazinha aqui. Tá lá. Obrigado pela sugestão, mas eu sei que você leu o livro, que você gostou bastante do livro, a gente já conversou sobre isso, então eu fico feliz, tá bom? Um beijo para você, um beijo para sua mulher também, que eu sei que é a sua cinegrafista de sempre. Valeu, Gasparetto. A gente se encontra por aí. Vamos almoçar com a Cora lá na 13 de maio, tá bom? Um abraço. Meu caro Delcy, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Estou aqui no supermercado fazendo uma comprinha, um pãozinho da manhã para tomar o café. Eu queria te fazer uma pergunta, Delcy. O teu livro tem um título muito especial. Nunca é tarde para começar. O que você quer dizer com esse título? Nunca é tarde para começar. Existe uma mensagem embutida, obviamente. O que você quer dizer? Traduza para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Eu quero aproveitar a oportunidade para lhe cumprimentar pela sua trajetória jornalística, pela sua trajetória profissional. Um currículo vasto, maravilhoso, excelente professor universitário, excelente diretor de televisão, enfim, você é um profissional exitoso. Responda a minha pergunta. E parabéns pelo livro, pelo seu primeiro livro, que será o primeiro de uma série de livros que você irá escrever e publicar. Um grande abraço. Caetano Bedak. Nossa, quanto tempo, né, Caetano? Pois é. O Caetano, para quem não conhece, sempre trabalhou com relações públicas, né, com assessoria de imprensa, né, foi assessor de imprensa da Cultura, trabalhou na Bandeirantes, trabalhou na Rede TV, e eu conheci o Caetano através do nosso amigo do Ronei, né, na época da FIAN lá. O Caetano sempre levou convidados para participar do programa Código de Honra. Um dos convidados foi o presidente, na época, da Rede TV, que foi participar do nosso programa, falando sobre direitos autorais. Então, nós estamos em contato aqui, né? E só uma historiazinha aqui, uma vez você me convidou, você estava como diretor de comunicação da Rede TV, eu fui lá conhecer os estúdios da Rede TV, que eu não conhecia, fiquei fascinado com a estrutura da Rede TV, e nós almoçamos no restaurante da diretoria ali, né? Foi a primeira vez que eu vi um iPad na minha vida lá. O cardápio vinha no iPad lá, eu tinha que digitar lá para colocar as coisas, tomamos um vinho lá, que é onde fica o dono, né, o Amilcar, né, o Marcelo, né, e eu almocei com você lá. E depois eu tive outras ocasiões e eventos que você nos convidou, tive numa festa do Roda Viva da Cultura também, a seu convite, e a gente está sempre trocando figurinha, a gente está sempre conversando. E agora, a semana passada a gente se falou, né, aí você falou do título do livro,
que você também, com essa pandemia, está se reinventando na vida. Então, Caetano, nunca é tarde para começar. Desde quando eu comecei a pensar nesse livro, o livro original, o nome dele era Vera, Nunca é Tarde para Começar. Por quê? Porque é um relacionamento que ficou separado durante 18 anos e acabo se encontrando, né, o Carlos e a Vera. Então, foi aí que veio a origem do título. Nunca é tarde para começar. Ou seja, aquelas sensações que a gente passa na vida, que fala assim, eu não vou ter tempo de fazer uma faculdade, eu não vou ter tempo de ter filho, eu não vou ter tempo de casar, eu não vou conseguir viajar para a Europa, eu não vou conseguir... Gente, tá lá, nunca é tarde para a gente fazer nada. A nossa amiga, que é sua amiga, Elô Pinheiro, ela mandou uma live logo nos primeiros dias e ela fala assim, olha, o livro exatamente diz isso, que ela falou assim, o título ela fala, porque ela fez o curso de Direito já agora, né, depois de formada em jornalismo e publicidade, então ela fala que nunca é tarde para se fazer nada. Então, o título do livro quer dizer exatamente isso, que é o que eu uso para a minha vida, tá? Hoje eu fiz publicidade, eu fiz jornalismo, eu fiz pós-graduação, mas nunca é tarde para a gente querer fazer qualquer coisa, desde que a gente tenha determinação e queira fazer. Então, na conversa que a gente teve, hoje você está lá falando sobre assessoria de imprensa e está querendo fazer um outro projeto, que eu sei que você está cheio de projetos aí. Caetano, nunca é tarde para a gente fazer nada, tá bom? A gente se encontra, a última vez que nós nos encontramos, nós fomos num restaurante francês com uns amigos, você convidou uns amigos, nós passamos uma noite agradável, eu estava junto com a Luísa e com a Laura também, então, a hora que você convidar, pode ir lá, ali, está em Ibirapuera, ali perto da Tuinha, ali, pode convidar que a gente vai jantar. Mas, infelizmente, temos que esperar passar essa pandemia aí, né, que está perturbando um pouco a gente, deixando a gente um pouco distante. Mas assim que acalmar tudo isso, a gente vai se encontrar. Um abraço, Caetano, até mais. Fala, Delci 46, como é que você está? Em primeiro lugar, obrigado pelo livro, estou lendo, estou gostando muito, romance, estou aprendendo com essa parte de gastronomia, de cultura, de artes, muito legal, então parabéns pelo livro. Agora tem uma coisa que eu queria falar contigo, hein? Tem um capítulo lá, tem um pedaço do livro que você fala que o personagem Carlos vai a Bordeaux encontrar uns amigos. Eu não sei se eu estou entre esses amigos, porque em 1997, eu lembro quando eu estava lá com o Nano Filho, e você foi de Portugal a Bordeaux para nos encontrar e depois continuamos a viagem pela Europa. Eu acho que você estava falando da gente lá, do Nano e de mim. Um abraço para você, fique com Deus e parabéns pelo livro. Ça va, mon ami, Márcio Moron. Ça va, francês, né? Você fala francês aí, então a gente se fala, me chama Delci 47, eu falo com você, sempre ça va para você no telefone quando a gente se fala. Pois é, Moron, você também é um querido amigo, ex-aluno da FIAN, da turma lá de 92, 93, na época você trabalhava na Record e a gente acabou ficando amigos depois que acabou a faculdade, né? A gente estava sempre junto, estava sempre conversando, teve um período que você montou a Limp Sync e a gente montou um curso de apresentadores, eu, você, o Nano, o Paulo Marques, né? Você depois saiu da Record, foi para o Terra, teve um período como vice-presidente de produção da Fox, onde eu, a Laura Luísa, fomos nas Olimpíadas de 2016, você nos recepcionou muito bem lá, conhecendo toda também aquela estrutura lá da Fox lá na Barra. E toda vez, e você sabe que eu sempre fiquei muito feliz, Márcio, quando você vinha, que você mora no Rio de Janeiro hoje, e toda vez que você vinha para São Paulo, você me ligava e a gente ia almoçar juntos, colocava a conversa em dia, tá? A gente sempre, né, teve essa parceria aí. E é verdade. Em 1997, eu estava dando aula para o Nano Filho, que na época era a voz, continua sendo a voz da TV Bandeirantes, né, da chamada TV Bandeirantes. Eu falei para ele assim, Nano, eu estou indo para a Europa batizar minha sobrinha, que está com 1 ano, e me convidaram para batizar, e eu estou indo para lá, você não quer ir junto comigo? A gente dá uma volta? Aí ele falou, pô, legal, será que o Márcio não topa aí? Aí ligamos para você acertou tudo, aí você comprou um pacote que começava por Madrid, Bordeaux, Paris e Londres, né? E eu entrei nesse pacote, eu batizei minha sobrinha Raquel, depois peguei um trem, fui encontrar com vocês em Bordeaux, onde comprei um vinho lá, primeira vez que eu comprei um vinho lá em Bordeaux, e de lá de Bordeaux nós fomos para Paris, ficamos um período em Paris, depois fomos para Londres e voltamos para o Brasil.
Então essa viagem, o personagem Carlos conta uma história. Ele fala que ele estava participando de uma feira em Bruxelas sobre roteiros e vai encontrar com 2 amigos jornalistas em Londres. Lógico que esses 2 amigos é a homenagem que eu estou fazendo para você e para o Nano, tá? Que é uma viagem que a gente fez, que alguém fez um comentário e falou: você fala muito sobre viagem, sobre gastronomia. Então, eu conto essa passagem que é da viagem que fez. E falando de gastronomia, a última vez que nós nos encontramos, né, que a gente jantou junto, eu estava na rua, liguei para você estava aqui em São Paulo, e nós fomos lá para o Sargento da Pamplona. Então estava eu, a Laura, a Luísa, você, e nós convidamos o nosso professor de pós-graduação, né, do curso de marketing, o Nicolas, que é um excelente profissional aí de marketing esportivo, e nós jantamos lá no Sargento. E por que eu estou contando isso? Porque os 4 personagens, o Carlos, a Vera, o Lopes e a Roberta, eles têm o hábito de jantar lá no Sargento. Eu chamo de Sargento, na verdade o restaurante chama L'Osteria do Generale, mas a gente carinhosamente chama de Sargento, que o prato preferido deles é um estrogonofe de filé mignon, tá? E eu acabei pegando esse hábito aqui, indo com a Laura, com a Luísa, comer o estrogonofe de filé mignon lá no Sargento lá. E foi a última vez que a gente jantou em família, mas a gente está sempre se encontrando por aí. Então é isso. Aí, meu amigo, homenagem para você, pela nossa viagem. Espero que a gente possa viajar bastante, possa jantar bastante, tomar bastante vinhos por aí. Sempre você pagando, tá? Porque você é o cara que tá bem pra caramba aí, né? Diretor, presidente e tal. Então, você que tem que pagar a conta agora, tá bom? Então, um beijo, meu amigo. Até. Ademã, que eu vou em frente. Oi, Delson, Delci, para outras pessoas, tudo bom? Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Síbil. Era uma moça que tinha várias personalidades. Eu me identifiquei com a Márcia no seu livro. A Márcia é a Flavinha com várias personalidades? Esclarece isso para sua amiga. Beijo. Flávia, minha amiga, vou direto para você. Sem dúvida nenhuma, a Márcia ou você é a Márcia com a sua personalidade, tá? Tá lá, isso tá claro. Flávia, o primeiro capítulo do livro, o livro começa com uma data, 30 de outubro, tá? Essa é a homenagem que eu faço para você logo na primeira página do livro. Logo a primeira frase está escrito assim, 30 de outubro. Por que 30 de outubro? Porque nesse dia, 30 de outubro vou revelar a sua idade, tá? 30 de outubro de 1978, eu fiz um trote no telefone. Naquela época você podia fazer trote por telefone e atender uma menina de 13 anos. Eu tinha 16 anos. E ali a gente começou a se falar por telefone. E nós estamos amigos até hoje. Ficamos ali uns 5, 6 anos falando por telefone quase diariamente. Conta vinha um absurdo. Eu lembro que minha mãe reclamava, xingava, e a gente se falava quase todos os dias por telefone. Você acabou fazendo publicidade, eu também acabei me formando em publicidade, e a gente acabou se encontrando pessoalmente 4, 5 anos depois. E aí um dia eu fui participar convidei você para ir num jantar no restaurante Auliban, aí você conheceu minha mulher Laura. A gente estava namorando naquela época, não era nem casados ainda, e hoje você é amiga da Laura e da Luísa também. E a gente continuou essa amizade para sempre. Então, quem é a Márcia? Márcia é uma produtora, uma moça que fez faculdade, que se formou e fez pós-graduação, uma excelente profissional. E você também, eu acompanhei toda a sua trajetória, desde quando saiu da faculdade, você indo para Tilibra, se tornando uma excelente profissional, competente. Hoje continua trabalhando, fazendo o seu trabalho profissional aqui. Então, minha amiga, a Márcia é uma homenagem para você também, tá? Você é aquela garota que eu cito no livro lá, que eu falo, que são aquelas pessoas que a gente teve relacionamentos de amizade, pura amizade. Nesses anos todos aí, a gente nunca deixou de se falar nos nossos aniversários. Eu no dia 30 de agosto, você no dia 13 de junho. A gente sempre se fala, se cumprimenta, e nessa conversa que a gente faz, parece que a gente se vê todos os dias. Flavinha, um beijo no coração, e a gente se encontra aí qualquer hora aí para tomar um vinho, bater um papo, tá bom? E aproveito, a Laura e a Luísa estão mandando um beijo para você também, tá bom? Fica com Deus, minha amiga. Até mais. Olá, amigo Delson. Tudo bom? Olha, li teu livro Nunca é Tarde para Começar e gostei muito. É um lindo romance, gostei bastante. Uma das coisas legais que você tem aqui no livro é que você dá vários roteiros turísticos, muitas dicas gastronômicas, isso é muito bacana. Deixa eu te perguntar, o personagem Carlos, ele tem muito a ver contigo aí, é isso mesmo? Uma outra coisa que eu queria te perguntar
em relação a essas histórias. Vários amigos teus da Rua 9, lá, inclusive eu, amigos de infância, da adolescência, eles tiveram participação no livro, colocando pequena história aqui em cada um. Quando você pensou em escrever esse livro, já era essa a tua intenção? Aquelas reuniões que você sempre fazia na tua casa, eu sinto saudades, né? Reuniões com os amigos, que a gente sempre fazia. Quando acabar essa pandemia agora, precisamos pensar nisso novamente, tá? Parabéns aí pelo livro e um grande abraço, parabéns mesmo, tá? Pô, Armando, você é um daqueles amigos da Rua 9 ali, tá? E já logo respondendo essa pergunta para você, quando eu comecei a escrever o livro, é difícil separar o autor do personagem. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que me conhecem, que é o seu caso, que me conhece desde pequenininho, conseguem identificar bastante coisa no Carlos ali, né? Eu costumo dizer que o Carlos é aquilo que eu passei minha vida inteira procurando ser. Eu acho que eu consegui ser alguma coisa parecida com o Carlos ali, né? Então essa é a primeira pergunta ali, falando sobre isso. E Armando, em 85, quando eu comecei a escrever o livro, os Amigos da Rua 9 não estavam no livro, né? Mas agora em 2000, quando eu estava escrevendo, tem um capítulo que o Carlos vai para a noite de autógrafo, né, lá na casa dele, e aí a Luísa estava lendo e ela falou assim: pai, precisa ter um nome esse livro. Como é que chama esse livro? Não tem nome, né? E ela até escreveu algumas partes desse capítulo. Aí eu fui ali e deu o start. Aí eu falei assim: poxa, eu vou homenagear meus amigos. Então o livro vai chamar Rua 9, uma história de amor e amizade. Então ali o que eu fiz, a partir desse momento eu liguei para os meus amigos, que são vários amigos, e todos eles toparam escrever um relato sobre o momento que viveram na Rua 9. Então, entrou agora em 2000, não em 85. Então, o Carlos lança um livro, e esse livro, quem sabe um dia eu transforme isso num livro, lá em cima dos relatos desses amigos da Rua 9. Que a Rua 9 foi o lugar onde eu me criei, onde eu construí meu caráter, com a minha família, com meus amigos, acabei me tornando um profissional. Fiquei 26 anos ali na Rua 9, tá? Então, tem um carinho especial com os amigos ali na Rua 9. E, Armando, você é da geração da minha irmã, da Leda e da Lourdinha, que é bem mais velho do que eu, você é dessa geração. Mas eu, pequenininho, ficava junto com vocês ali na calçada, naqueles bailinhos que são retratados no livro, né? Eu ficava ali desde pequeno ali. Só que depois que você casou com a Cris, eu passei a frequentar a sua casa, a gente começou a ficar muito amigos, a gente começou a se falar diariamente, né? Eu fiz o vídeo do seu casamento, no entrevisto todo mundo, brinco com todo mundo, né? Um vídeo que ficou muito famoso aí do seu casamento. E depois a gente começou, um dia a gente saiu para jantar e resolvemos reunir na minha casa, né? Que eu chamava do meu terreno, os pais dos nossos amigos. Então foi uma festa assim maravilhosa, que estavam lá mais de 40 pessoas, que eram todos os pais, que muitos deles já não estão mais aqui, já estão lá em cima, né? Que eram nossos pais. Então foi uma festa maravilhosa. E depois, anos depois, eu fiz na minha casa também, junto com você, uma reunião com os nossos amigos da Rua 9, com os filhos e as mulheres. Então, em família, também tinha mais de 60 pessoas em casa lá. Então, eu sempre gostei de receber os amigos para conversar, para contar história, contar mentira, vantagens, que eu acho que é isso que faz parte da vida da gente, né? E você frequentou já umas 3 vezes, foi na minha casa com a Cristina, com os filhos, participar do nosso cachorro quente lá, e sem dúvida nenhuma, eu também sinto falta, né? Nós estamos aí na pandemia, não está dando para levar ninguém em casa, não dá para organizar nada. Essa live que eu estou fazendo, eu queria estar fazendo presencial na minha casa, com todo mundo lá para poder conversar e bater um papo, né? Então é isso, Armando, você está sendo homenageado no meu livro lá porque o personagem Carlos, ele começa a trabalhar de entregar leite, quando ele tem aí 13, 14 anos. E em 1976, eu trabalhei com você em São Bernardo do Campos, entregando leite. Você passava na minha casa, a gente morava na mesma rua, você me pegava 1h da manhã, a gente ia buscar um outro rapaz no Campo Limpo, ia para Marginal Tietê, abastecia a perua e ia para São Bernardo do Campos. E 7h da manhã eu estava de volta em casa. Então é uma homenagem que eu faço para você naquele momento, quando eu falo que o Carlos começou a trabalhar de entregador de leite Leco.
meu amigo, é isso aí. A Rua 9 faz parte da minha vida, os meus amigos fazem parte da minha família e você faz parte da minha família também. Um beijo para você, para Cristina, para os seus 2 filhos e para sua mãe também, que é uma pessoa especial para mim. Até, Armando. Fala, meu, tudo bem? Engraçado, cara, tô aqui em Moçambique, passou um colega meu e deixou uma garrafa de vinho para mim. É um vinho verde tinto. Não é muito fácil encontrar no Brasil, porque é um vinho de uma região específica em Portugal, e só se produz em Portugal esse vinho. Em todo caso, falando em vinho, é que eu estava fazendo uma passagem no teu livro, e tem lá uma situação que o cara passa em Portugal, o Carlos, e o cara encontra um sobrinho, e diz que o sobrinho ensinou ele a beber vinho, isso e aquilo. Cara, a situação é muito parecida com a nossa, não é? Diz lá uma coisa, esse cara aí, esse sobrinho, não sou eu? Vai lá, depois diz a verdade, hein? Um abraço, fica bem, bicho, fica bem. Fala, português! Sabia que você ia aparecer por aqui, né, bicho? Afinal de contas, apesar que você tá bem longe, né? Tá lá, tá onde? Chimoio? Moçambique? Mas é isso aí. Pô, a sua pergunta aí falando sobre o vinho, é claro, né? Claro, mas antes de eu responder ela aqui, segura só um pouquinho. Aqui, português. Tá vendo aqui, ó? É um vinho tinto da região do Alentejo, lá de Portugal. E sem dúvida nenhuma, a responder na sua pergunta, eu e a Laura aprendemos, né, a tomar vinho na sua casa, né? Quando a gente esteve aí em 2007, a Luísa estava com 1 aninho de idade e a gente ficou 30 dias na nossa casa e nos 30 dias nós tomamos vinho todos os dias, tá? Então, como eu sabia que você ia aparecer por aí, né, eu trouxe uma garrafa aqui do Alentejo para fazer um brinde. Então eu vou fazer um brinde aqui, ó, colocar um pouquinho de vinho aqui, ó, porque você merece. Apesar que você está na África, esse disco vinho africano é muito bom. Pode ir de volta ali. Tomar aqui, ó, saúde para você, para Fernanda, para o Lucas, para Raquel que está na Alemanha fazendo o curso dela lá e a vida dela seguindo na Alemanha. Então, um brinde aqui, ó. Muito bom. Eu vou pôr essa taça aqui, porque a Laura está aqui do lado e ela disse que quer tomar o vinho aqui. Então, ó, pega aqui o vinho aqui para ela tomar aqui. Pois é, André, meu sobrinho querido, aqui dentro do... Mandei para você, aí é complicado, né? Você não conseguiu ler o livro aí, comprar o livro, pegar o livro aí. Tentei mandar o livro para Portugal, tentei mandar o livro aí para a África. Ainda está difícil de mandar essas encomendas aí, né? Mas você conseguiu ver, a Fernanda conseguiu dar uma olhada no livro, o Lucas também aqui, a Raquel também, o que me deixa muito feliz. Mas André, o que eu tenho que falar de você, tem uma passagem que eu faço uma homenagem para você, que o personagem Carlos, ele diz que todas as vezes que ele foi a trabalho ou a passeio para a Europa, ele fazia questão de entrar por Portugal para visitar um sobrinho que morava na época em Lisboa. E é claro que esse sobrinho do Carlos é você, tá? Porque eu também passei, todas as vezes que eu fui para a Europa, eu sempre fiz questão de entrar por Lisboa. E aí eu ia para sua casa, ficava 3, 4 dias em Lisboa lá, a gente se via, colocava a conversa em dia e depois eu me mandava, né? Só as 2 últimas vezes não deu para fazer isso. Primeiro porque você foi morar em Moçambique, está na África, morando lá hoje. Apesar que tem uma bela casa em Mafra, que eu já falei, qualquer dia eu pego a chave e passo 1 ano lá em Mafra lá. Então em 2005 a gente entrou direto para o Barcelona, fizemos uma região, não fomos para lá. Só que em 2018 nós voltamos para a Europa e eu fiz questão de combinar com a sua filha Raquel da gente se encontrar em Londres. E foi o que aconteceu. Nós entramos por Londres, ficamos lá 3 dias com a Raquel, onde eu matei a saudade. Então a Raquel, eu vi ela com 1 ano de idade quando eu batizei, e depois fui encontrar a Raquel agora com mais de 20 anos, que está se formando em relações internacionais na Alemanha, né? E a gente passou essa tarde, eu, a Laura e a Luísa, andando por Londres lá. Então é isso, português, como é que eu chamo? Você é um sobrinho querido, né?
um amigo, a gente está sempre se falando aqui no WhatsApp, sempre trocando figurinhas aqui, que eu falo, você é um sobrinho que mora longe, mas está aqui no meu coração e vai estar sempre no coração. E o carinho que você também tem pela Laura, pela Luísa, e a gente tem. Eu estou falando hoje, eu estou com um problema sério aqui, né? Que é a minha filha Luísa fica trocando mensagem com o seu filho também, os dois aí, os dois querem conhecer o mundo inteiro, querem andar para cima e para baixo, né? Mas puxaram isso dos pais, né? Você também viajou bastante, e eu gosto, com a Laura gostamos de viajar, e a Luísa também está louca para caminhar pelo mundo por aí, né? Então, André, tá aí, cara, não vejo a hora da gente se encontrar, a gente bater um papo e tomar um vinho presencialmente. Por enquanto, tá difícil, né? Tá difícil de você vir para cá, né? Por causa dessa loucura toda que o mundo tá passando, a pandemia toda aí, mas a gente vai se falando. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma homenagem carinhosa quando o personagem Carlos fala que vai para a Europa ver um sobrinho dele lá. E esse sobrinho é você. Um abraço, um beijo para todo mundo aí. Manda um beijo para Fernanda aí, tá bom? E não bebe muito não, deixa que eu tomo. Ou manda os vinhos para cá, os vinhos africanos que a gente toma por aqui, tá bom? Abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Oi, Tidelson. Primeiramente, eu quero dizer que o seu livro tá incrível, tá maravilhoso. Primeiro veio uma curiosidade, depois veio uma emoção. Então, assim, tá incrível o livro. Então, parabéns por ele. E a minha pergunta é sobre os bailes naquela época. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esses bailes, como que acontecia, porque tem uma parte que você conta que o meu pai fazia os bailes dentro de casa. Então, como que era esse baile dentro de casa, né? O que é totalmente diferente do que os jovens vivem hoje, né? Então, essa é a minha dúvida. E a minha outra dúvida é se a Cris, que era sua amiga, né? Que eu me recordo quando eu era pequena, que você vivia pra cima e pra baixo com a Cris. Se a Cris tem alguma coisa a ver com a Vera, ou se não, somente são histórias totalmente diferentes, que não tem ligação uma história com a outra. Essas são as minhas dúvidas. Beijão e parabéns pelo livro, tá bom? Beijo! Olá, minha sobrinha Ediane. Tarde, né? A Emily já tá acordada ainda. Se ela estiver acordada, manda um beijo para ela, que é a sua filhinha, tá? Que outro dia esteve em casa, a gente ficou apaixonado por ela lá, tá? Pois é, Diana, são duas perguntas que você fez aí. Vamos para a primeira pergunta aqui. Sobre os bailes em casa. Os bailes, essa passagem no livro sobre os bailes, quem fala são os amigos da Rua 9, né? Está dentro dos depoimentos dos amigos da Rua 9. E muitos desses amigos acabam falando do seu pai, que é o meu irmão Altamiro, né? Porque eu aprendi isso com ele também. O seu pai adorava um baile. A gente morava numa casa de 5 cômodos, tinha uma sala pequena, mas vivia lotada todo final de semana com os amigos, ouvindo tudo. De Johnny River, Bee Gees, Roberto Carlos, a gente ouvia tudo. E naquela época tinha os bailinhos, que você falou a diferença que tem. Os bailinhos era coladinho, né? Dançava-se coladinho, às vezes para sacanear o outro, vinha uma vassoura, entregava a vassoura para o outro. Então eram os bailes que tinham lá, que o seu pai fazia isso. O seu pai sempre foi uma pessoa festeira, para ele tudo era motivo de festa. Então eu estou falando, a nossa casa era o ponto de encontro de todos os amigos da Rua 9, né? Então ele vivia fazendo as festas, fazendo os encontros lá. E isso eu retrato no livro, no personagem Lopes, que o Lopes sempre agita essas festinhas, esses bailinhos, né? Então ali quando eu estou falando do Lopes, eu estou fazendo uma homenagem para o seu pai que vivia fazendo essas festas aqui. E depois, com o passar do tempo, quando eu comprei o meu terreno, eu transferi essa atividade que seu pai fazia lá no meu terreno, onde eu moro hoje, né? E você era pequenininha, você ia para lá, porque a gente passava todos os domingos com a família toda reunida, e isso também eu falo no livro, né? O Carlos gosta de receber as pessoas no cachorro-quente, gosta de receber os amigos na casa dele, e eu fiz durante muitos anos o almoço de domingo lá no meu terreno, onde você pequena, com seus primos todos frequentando a piscina, se divertindo lá, tá? E, Ediane, tem uma passagem engraçada, que um tempo atrás eu fiz um vídeo, uma série de vídeos, e um dos vídeos eu fiz para minha filha Luísa. E aí você mandou uma mensagem para mim falando assim, tio, eu adoraria que meu pai fizesse um vídeo onde ele falasse palavras maravilhosas a meu respeito. Ediane, fique sabendo, seu pai morreu, você era pequena, mas vou te falar uma coisa, o seu pai
foi o melhor pai que eu pude ter. Não preciso dizer mais nada. Se você não teve esse convívio com seu pai, o meu irmão Altamiro foi o pai da gente, que cuidou da gente o tempo todo aqui. Então, um carinho muito grande aqui, né? E a outra pergunta, a Cristina Zanata é a Vera? Não. A Cristina Zanata não é a Vera, né? Primeiro vou explicar quem é a Cristina, né? A Cristina foi uma garota que frequentou a minha casa durante muito tempo. Eu tive 3 paixões na minha vida, 3. A primeira foi uma amiga lá do Fonseca, nos anos 78, 79, porque eu me apaixonei e deu origem à personagem Vera. Então, a Vera é essa menina da sala de aula do Pedro Fonseca que frequentava a Rua 9, tá? E depois, anos depois, eu acabei me apaixonando pela Cristina, que foi a garota que frequentou minha vida, a minha casa durante muito tempo, tá? Foi minha sócia na LZ12 e a gente continua mantendo contato, se falando, e eu gosto de falar que a Cristina foi uma paixão, que se tornou em sócia, se tornou uma amiga, tá? E aí também você fez uma outra pergunta, falando em relação se a Laura, minha mulher, tinha ciúmes. Não tem motivo de ter ciúme dos meus relacionamentos, das minhas amizades, dos meus amigos, senão ela vai ficar louca, que eu tenho 500 amigos, tanto mulheres quanto homens, então não vejo sentido nisso, né? E a minha terceira paixão, sem dúvida nenhuma, foi uma aluna da sala de aula que eu conheci em 2001, casei, namorei, fiquei noivo, em 2004 casei, que é a Laura, que hoje é a mãe da nossa filha, da Luísa, e que eu continuo apaixonado por ela. Então não tem. Então só para ver, você precisa saber disso, né, quando se fala de ciúmes, na dedicatória que eu fiz para minha mulher Laura, está escrito assim: Magrela, você é a Vera e a Luísa e a Laura, você é a Vera e a Márcia numa única pessoa. Tá lá, entendeu? Então hoje o amor da minha vida é a Laura, com quem eu estou vivendo, com quem eu estou me divertindo, e eu tenho muitas outras amigas, tá bom? Ó, para terminar aqui, manda um beijo se a Emily não estiver dormindo ou não, depois você dá um beijo para ela. E é isso aí. E continue sendo essa sobrinha maravilhosa que a gente está sempre trocando informações, falando. Se vocês forem em casa hoje em dia comer um cachorro quente, assim que acabar essa loucura, a gente vai se encontrar novamente aqui, tá bom? Um beijo, minha sobrinha querida. Até mais. Delcy, velho amigo. Que honra receber esse livro em mãos de você. Nunca é tarde para começar. Eu devorei esse livro aqui em alguns dias. Me diz uma coisa, eu gostei muito da personagem Márcia e eu tenho uma pergunta para te fazer. A Márcia sou eu? Conta pra gente. Beijos. Maria, minha querida amiga. Não errei o nome não. Chamei ela de Maria e está escrito lá Marta Vieira. A Marta. Oi, Marta, minha querida. É que a gente fez faculdade juntos, né? Nós fizemos o 3º e o 4º ano de jornalismo juntos. E desde aquele momento, eu sempre te chamei de Maria, era a forma carinhosa da gente se falar, né? Então, às vezes eu ligo na sua casa, eu quero falar com a Maria, alguém não tem Maria aqui, né? Mas não, eu te chamo de Maria e acho que vou te chamar de Maria há muito tempo. A gente sempre se falou, um período depois a gente separou um momento, né? Você acabou casando, tem 2 filhas, mas na época da faculdade, eu costumo dizer, a lembrança que eu tenho de você, eu falo sempre que você foi a melhor navegadora que eu tive numa das viagens que nós fomos para o Pantanal. Eu lembro que um dia nós estávamos na sala de aula, você fala assim, eu quero conhecer o Trem da Morte, vamos juntos? Aí eu falei assim, o Trem da Morte? Tá louco? Mas como? Vamos de carro. Aí eu peguei a minha Saveiro, na época eu tinha uma Saveiro, e nós saímos aí uns dias e fomos para Corumbá, fomos para Miranda, fomos para Aquidauana, passamos o Pantanal, chegamos em Corumbá e quando nós atravessamos a fronteira até a Bolívia, só quando a gente chegou lá na estação de trem para pegar o trem para ir lá para o Trem da Morte, a gente desistiu no meio do caminho porque não tinha condições, tinha que ser muito corajoso para ir para lá. E aí depois nós voltamos, passando pelo Pantanal, conhecemos a cidade de Bonito, que era uma cidadezinha pequenininha, né? Uma cidadezinha pequenininha hoje, não, virou um ponto turístico essa cidade. E por que eu estou contando essa história? E quando você fez a pergunta se a Márcia é você? Sim, sem dúvida nenhuma. Vou dar uns exemplos para você aqui, que é uma homenagem que eu faço para você também. Você, na época, na faculdade, trabalhava na Bandeirantes e era uma excelente produtora na Bandeirantes. O que a Márcia faz? A Márcia, ela trabalha com o Carlos, é a diretora de produção da Arte Nova, certo? Você, durante muito tempo,
eu frequentei sua casa lá em Osasco, com seu pai, sua mãe, seu irmão, a gente andava muito por aí, se divertia bastante. E a Márcia é amiga do Carlos. E você é minha amiga, e sempre foi minha amiga. Entendeu? A gente sempre teve um relacionamento de amizade muito grande, de proximidade muito grande, e nunca tivemos nada. A gente saiu, viajou, passeou. Então, tá lá. Você também está sendo homenageada pela Márcia, que é aquela amiga do coração, que é o que eu estou falando. São amizades femininas que eu tenho, tá? Que eu posso citar você, a Cristiane, a Cris, a Flávia, tá? Que são pessoas que fizeram parte da minha vida. Então tá aí, esses dias eu estive na sua casa, o Geraldo, seu marido, trabalha com televisão, já conhecia ele faz tempo, tá? Tem uma filha chamada Luísa, só que essa filha chamada Luísa é com Z, a minha é com S, e eu conheci a Sofia, né, sua filha menorzinha, ela fiquei encantado com ela, e fiquei super feliz quando você me disse que ela quer ler o meu livro. Então, deixa ela ler assim, quem sabe ela conhece um pouquinho da nossa história aí. Tá bom, minha amiga? A gente se encontra por aí em qualquer lugar. Um beijo, Maria. Até mais. Oi, Delcy, querido, um dos nossos professores mais simpáticos da FIAM. Eu quero saber de você o seguinte, eu estava lendo aqui sobre o ABBA, que fez a adaptação da Mamma Mia, né, da peça Mamma Mia, que você fala que é a trilha sonora do seu livro. Até tô lendo que eles foram o primeiro grupo em países de língua não inglesa a atingir sucesso consistente em países de língua inglesa, né? Então eles adaptaram o Mamma Mia e eu queria saber de você como surgiu a ideia para essa trilha, né? Da onde veio a inspiração, enfim, o que você pensou quando você colocou Mamma Mia na trilha sonora do seu livro. Luciana, que prazer ter você aqui, minha amiga. Tá em Londres? Tá, né? Tá em Londres, né? A gente se falou esses dias aqui. Muito obrigado por você ter mandado essa mensagem aqui, fazendo essa pergunta aqui, né? Luciana também foi minha aluna da FIAM, a turma dela 92, 93. E depois a Luciana naquela época trabalhou na Capricho, na Obsidiana, então a gente se falava muito, a gente era grandes amigos ali. Aí em 2004, um dia ela me liga e fala, Delcy, preciso conversar com você. Aí a gente marcou uma reunião lá na FIAM e você me convidou para dirigir você para um programa de televisão sobre moda. E só que aí você falou assim, estou indo para Londres fazer um curso rápido sobre moda e volta, a gente conversa com isso. Bom, resultado, você foi para Londres, acabou fazendo um curso de pós-graduação, acabou casando em Londres, tendo uma filha em Londres e depois, muitos anos depois, você voltou para o Brasil, aí também me liga, aí a gente se encontra para almoçar, nós somos no Gigeto ali da 13 de Maio, almoçou eu, você e nosso amigo, seu amigo de turma, Roberto Donato, a gente colocou a conversa em dia e depois você voltou para Londres de novo, a gente ficou sem se falar, só que agora, início de 2000 aqui, a gente acabou se encontrando por acaso ali nos jardins ali, começamos a trocar informações e ali eu conheci suas duas filhas, né, a Cora e a Ava ali, crianças, e a gente tem sempre se falado por telefone ou por mensagem, ou nas redes sociais, a gente está sempre conversando. Fico contente com essa sua pergunta, né, sobre a trilha sonora do livro. Você sabe quando eu comecei a escrever o livro, na verdade, eu sempre gostei de televisão, de cinema, sempre fui apaixonado por isso. E lógico que o livro, na minha cabeça, ele é um filme. Afinal de contas, eu sou um roteirista, eu trabalho com isso, eu produzo, dirijo vídeos, sempre escrevi os textos dos meus vídeos. Então, quando eu estou escrevendo, comecei a escrever o meu livro, eu comecei a pensar nas músicas dos personagens ali, né? Então, por exemplo, tem lá o Denis Russo, que as pessoas novas não sabem quem era a música que minha mãe pedia para tocar na vitrola lá de casa. Minha mãe adorava essa música, né? E a música que é do Juca Chaves e Augustinho dos Santos canta, que é Porque Chora, Ana Maria, né? É uma música que a mãe do Carlos adora, né? E que ali nessa música tem uma revelação, que quem lê o livro vai saber a origem dessa música ali. Então, o livro está pontuado com várias músicas dos personagens. Emotion,
Bee Gees e Samantha Sang. Essa música é a música da vida do Carlos e da Vera, né? E também é uma música que quando eu escuto, eu paro para ouvir essa música ali, né? Então tem um monte de música. E vou falar uma coisa para você, você tem 2 filhas, contar uma historinha para você aqui. Você vai entender muito bem o que é isso. Lá, quando eu era criança, eu ouvia muitos bailinhos que tinham na minha casa, como os amigos relatam, nos depoimentos da Rua 9, tinha os bailinhos, e todos os bailinhos terminavam com ABBA, né? Música do ABBA, que era o famoso. Então, nossos bailes tinham Bee Gees, tinha Jackson 5, tinha Roberto Carlos, tinha a ABBA. Então, a gente ouvia aquela música ABBA. E hoje, né, 2021, de vez em quando minha filha, né, a pentelha da minha filha, vai lá no meu quarto e fala: pai, minha filha é apaixonada por Mamma Mia. Ela é apaixonada por Mamma Mia. Já assistiu esse filme umas sei lá quantas vezes. E ela vai no meu quarto e fala assim: pai, vamos assistir Mamma Mia comigo? E eu às vezes faço doce. Falo: filha, eu não quero, não. Mas acabo indo. E Luciana, vou te falar. Eu estou lá assistindo Mamma Mia com ela. E o prazer de estar ali. E quando tem cenas que eles estão cantando Dancing Queens, para mim é emocionante eu estar com a minha filha, ouvindo uma música que me lembra o meu passado, que remete à minha infância. Então é isso, a música faz parte da nossa vida, tá? E tem a música da minha vida, né? Que é a música que diz, que fala assim, a saudade que eu gosto de ter, que é outra vez que o seu pai canta magistralmente, né? Então toda vez que eu escuto essa música, eu lembro, né? Outra vez, né? A saudade que eu gosto de ver, que eu gosto de ver, de ouvir, né? Então tá aí, minha amiga, um beijo para você, felicidade, se divirta em Londres, quem sabe a gente se encontra qualquer dia aí, vai tomar um chá das 5 aí, né? Bater um papo por aí, tá bom? Toda a felicidade do mundo para você e um beijo nas suas 2 filhas, na Ava e na Cora. Até mais! Poxa, acabando, né? Eu ficaria aqui falando sobre os meus personagens, sobre as minhas histórias aqui, o dia inteiro aqui, entendeu? Porque tem muita coisa para falar sobre o Carlos, sobre a Vera, sobre o Lopes, sobre a Márcia, entendeu? Mas a ideia do meu livro, né, que eu sempre tive, é mostrar a amizade, a importância que tem. Hoje a gente vive num mundo complicado, né? As pessoas aí não se valorizam, estão mais brigando nas redes sociais, por vários problemas aí, e eu fico, às vezes, eu falo que eu tenho o Facebook para cuidar da vida dos outros, né? Não para ficar brigando com os amigos, né? Eu acho que o amigo é isso, o amigo tá aqui, toda hora, todo momento. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí essa live. Estou aqui à disposição, a hora que vocês quiserem mandar recado, mandar mensagem, para ter dúvida de alguma coisa. E é uma experiência muito legal ter escrito esse livro aqui, acho que fez eu tirar alguns medos, né? Porque eu estou falando, eu comecei a escrever em 85, né? E aí sempre tive um pouquinho de medo, como é que eu vou fazer, vou ter isso? Nada, de novo, como diz, nunca é tarde para começar, a gente não tem que ter medo de nada. A gente tem que fazer as coisas e depois a gente vai corrigindo se tem algum erro, lógico, não queremos prejudicar ninguém, tá? Então, para você que ficou aí até agora assistindo essa transmissão aqui, esse bate-papo aqui, espero que você tenha gostado aqui, tá? E a gente vai se encontrando por aí, vocês sabem onde me encontro, tem meus telefones, tem meus contatos nas redes sociais aí, tá bom? Beijo para todo mundo, boa noite. E como disse o Gasparetto, quem sabe tem aí Nunca é tarde para começar 2. Boa noite, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau.